Shalom a todos, 30 de março de 2018, estudo semanal tem como título Pesach, que é Páscoa. Hoje é um sábado especial, hoje é um Shabbat Hagadol, sábado maior, começando um novo mês, começando um novo ano no calendário bíblico. E o nosso estudo é sobre isso. As leituras sugeridas, Êxodo 12, de 1 a 11, Ezequiel 36, 37, Ezequiel 37, 14, 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Êxodo 12, de 1 a 11. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Este estudo semanal é especial, é o estudo sobre a Páscoa. A Páscoa é uma das festas estabelecidas pelo Eterno Deus e tem significado profundo para o povo judeu e para os cristãos. Lembra a saída dos israelitas do cativeiro egípcio rumo à terra da promessa. Páscoa lembra livramentos e milagres. O Pesach judaico foi estabelecido por Deus como uma das festas mais importantes para o povo judeu. O próprio Deus Altíssimo cuidou de ensinar como a festa deveria ser comemorada, no tocante ao dia específico, bem como os tipos de alimentos que deveriam ser ingeridos, sendo o principal o cordeiro. Foi muito marcante, porque esta festa estaria marcando a saída de um cativeiro de 430 anos e deveria ser lembrada e comemorada por todas as gerações. No texto da Torá, para esta porção, encontramos um momento muito sublime de diálogo entre Moisés e Deus. Começaria para os hebreus o início de um novo tempo e seria preciso a certeza que estavam no caminho correto e, mais ainda, a certeza da presença de Deus. Evidentemente que depois de tantos problemas causados pelo povo, Moisés sentisse alguma insegurança com relação à bênção e à aprovação do Senhor. Quantos problemas tinham sido causados, murmurações, rebeliões, etc. Moisés sabia da grande responsabilidade que tinha pela frente e precisava ter a certeza que tinha realmente encontrado o favor diante dos olhos do Senhor e também a bênção do Eterno para com seu povo. Deus responde com muito amor e consideração ao seu servo, garantindo que Moisés continuava sendo muito amado e que ele mesmo, Deus eterno, estaria junto com seu povo nesta saída rumo à terra prometida. Das 7 festas fixas, a Páscoa passou a ser a mais importante por causa do seu significado. Seria inclusive marcada como o início do ano para o povo judeu. Assim foi feito, e o povo saiu em segurança, e Deus guardou quando o faraó veio ao seu encontro com seu grande exército e carros. Todos conhecemos bem o relato que acabamos de falar. A Páscoa sempre foi comemorada com muito zelo pelo povo de Deus. Em alguns momentos houve negligência, mas após arrependimento era festejada e sempre marcou o início de um novo tempo. A Páscoa, como festa profética, apontava para Yeshua, o sacrifício do Eterno em favor da humanidade. Desde Abraão, quando Isaque é oferecido,
Aguardava-se o dia quando Deus, o Deus eterno, cumpriria a sua parte na aliança. Vindo Jesus Cristo, esta parte foi cumprida. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E ainda, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, de 13 a 16. Como festa profética, foi esta também cumprida em Jesus Cristo. Hoje comemoramos apenas como memorial. Neste ano de 2018, que é o ano 5778 do calendário bíblico, quando contemplamos tantos sinais, inclusive o aniversário de 70 anos do moderno Estado de Israel, profetas e homens de Deus estão anunciando um tempo tremendamente profético, talvez os últimos dias. Precisamos, como Moisés, ter a certeza do caminho que seguimos e, mais ainda, precisamos ter a certeza de que Deus está conosco. Cada empreendimento precisa ser bem pensado, muita oração e dependência ao Espírito Santo para não nos embaraçarmos nas coisas triviais e amanhã ou depois descobrirmos que seguimos o caminho dos nossos corações e não os caminhos do Eterno. Há realmente uma porta grande e promissora para o trabalho e são muitos os adversários. 1 Coríntios 16, 9. Ezequiel, capítulo 36, versículo 37, encontramos assim escrito na Bíblia: Assim diz o soberano Senhor, uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos, destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficaram cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Que lindo! E ainda Ezequiel 37, 3 e verso 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Passagem maravilhosa, onde Deus declara que mais uma vez ouvirá o clamor de seu povo e lembrará as festas fixas que ele mesmo estabeleceu. A alusão é com relação à Páscoa, pois fala de rebanhos trazidos para a festa. A continuação da leitura nos leva à profecia do Vale de Ossos Secos, momento extremamente trágico em que passou o povo de Deus. Cremos que essa profecia se cumpriu cabalmente por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial, onde o povo judeu foi quase que exterminado por completo. Mas, dos ossos secos, Deus formou uma grande nação que muito tem prosperado nestes seus 70 anos, onde uma nação que morreu e reviveu. A passagem que lemos acima vem alimentar nossos corações com a certeza que Deus está sempre presente em nossas vidas. A Bíblia Sagrada é a verdadeira palavra de Deus viva para todos os tempos. Aleluia! Quando acompanhamos a história do povo judeu, ficamos impressionados quanto à grande misericórdia de Deus. Mais maravilhoso é sabermos que esta mesma misericórdia é estendida a nós também. Deus ama os judeus. Esta nação foi criada pelo Eterno,
com o propósito de ser uma bênção para as nações, ser na realidade reino de sacerdotes. Êxodo 19:6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus estabelece seus planos e propósitos e leva adiante e cumpre todas as suas promessas. O plano do Altíssimo era, através do povo judeu, trazer Jesus Cristo para salvar toda a humanidade e formar um povo para si mesmo de todas as nações. A palavra diz em Atos 15, de 16 a 18, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. O propósito divino era formar um povo para si mesmo, zeloso de boas obras. Nós somos esse povo que Deus buscou com muito amor. Todas as providências, cuidados e milagres que ele operou para com a casa de Israel estão disponíveis à sua igreja. Não importa como estamos no momento, sempre é tempo de uma Páscoa, uma saída, um novo começo, um livramento, etc. Como Moisés, precisamos buscar a Deus com ousadia e intrepidez, com firme confiança que seremos atendidos, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Hebreus 11:6. Neste estudo semanal, vimos como Moisés foi ousado em inquirir o Eterno com relação ao seu relacionamento e a presença dele na caminhada com o seu povo. Esta ousadia é agradável aos olhos de Deus. Precisamos ser ousados, assim como Moisés, um relacionamento de intimidade com o Pai. Para concluir, 1 Coríntios 5, de 6 a 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Fermento é um símbolo de impureza, de contaminação e de falsas doutrinas. O exemplo, o fermento dos fariseus. Paulo está ensinando a igreja de Corinto a viver uma vida de santidade. Ele usa os elementos da Páscoa para ensinar a respeito de uma nova vida, como chama os coríntios de massa nova ou nova massa. Estamos no período da grande festa da Páscoa. Cremos de todo o nosso coração que estamos entrando no novo mover de Deus. Em todo o mundo, homens e mulheres de Deus estão empenhados em fundamentar esta verdade. Estamos vivendo dias de festa. Por isso, a exortação do apóstolo Paulo aos Coríntios é muito real a cada um de nós. O que mais travou a caminhada da igreja foi a impureza, não só doutrinária, mas também a impureza moral. Há ainda em muitas comunidades o fermento da maldade e da perversidade. É tempo de Pêssar, é tempo de purificação, tempo de se buscar ao Senhor. Como comunidade local, Igreja das Nações, estamos bem conscientes do tempo em que estamos vivendo. Os nossos profetas estão se revezando em jejuns e vigílias para a preparação, para fazer frente aos dias que estão por vir e poder atender os propósitos do Senhor. Queremos desafiar toda a igreja, não somente os profetas, pois o povo é um só, e o desejo e o desafio do Eterno é para todos. Esta semana é muito especial para nós. O céu está aberto sobre a nossa igreja. Vigiemos para não perdermos esta visitação de Deus. Shabbat Hagadol, Hag Sameach Pessa. Feliz Páscoa a todos. Apóstolo Francisco Nicolau.